Ai, tiraram o quadradinho, eu parei de registrar. Vocês lembram disso? HACCP, APPCC. O que é isso? Vamos descobrir? Só depois da vinheta. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos tratar mais uma vez de um assunto dentro da indústria. E hoje o assunto é sobre APPCC. Isso, e a PPCC é Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Isso em português, né? Em inglês, a gente sabe que é o HACCP, que é Hazard Analysis and Critical Control Point. Nossa, que nome difícil, né? Eu prefiro em português. E vocês? O que vocês acham? Eu sei que para mim, quando foi assustador esse nome, essa sigla. Eu não conseguia entender. Demorou um pouco, quando nós começamos a trabalhar isso dentro da indústria, demorou um pouco para mim poder processar o que significava, o que era avaliar mesmo. Então, é importante a gente poder explicar o que se envolve o APPCC dentro da empresa. Eu acho que é interessante a gente começar falando quando que surgiu e por quê, né? Então nós sabemos que ele nasceu lá na década de 60, né? 60. No EUA, né? Foi a NASA, né? Então a NASA queria o que eu posso fazer para me mandar alimento para o espaço sem que faça mal a ninguém, né? Porque não tem nenhum pronto-socorro lá no espaço, não é verdade? Então, foi aí que nasceu o HACCP, como dizem os americanos, né? E aqui no Brasil chegou na década de 90, né? Que começou a se falar sobre a PPCC aqui no Brasil, não é verdade? E aqui no Brasil é por conta da exportação. Então não foi algo assim interno, uma necessidade interna para começar a trabalhar isso aqui no Brasil. As indústrias começaram a trabalhar por conta da necessidade lá fora também. Então, por conta da exportação que eles fizeram isso, né? Começaram a atuar aqui também. E sabemos também que não é uma coisa cobrada legalmente, né? Ela não é um fundamento legal. Mas, para a indústria de alimento, é extremamente importante, né? Ter um controle sobre o processo produtivo, né? E o HACCP, ele dá esse controle, essa segurança, né? Que a gente, às vezes, mesmo tendo um BPF muito bem implantado, ainda tem algumas lacunas lá que ficam abertas, né? Que tem que ir lá e o APPCC que vai lá e fecha essas lacunas. É o que eles chamam como um sistema mesmo preventivo, né? Você não vai trabalhar em cima de apagar incêndio, é exatamente o contrário. Você vai estar preventivamente trabalhando as ferramentas para evitar as não conformidades. E não só isso, mas também o ponto principal é a questão da segurança do alimento. Exatamente. Então, eu não posso ter um alimento ali que tenha algo que vai ser prejudicial à saúde do consumidor. Então, eu tenho que prever o que eu vou avaliar para que aquele produto não venha a ser contaminado. Como o APPCC está bem voltado à segurança do alimento, né? Nós sabemos que temos 3 inimigos, né? A gente sempre falava, né? Químico, físico e biológico, né? Esses são os inimigos, tanto do BPF como do plano APPCC. Né? Eles têm como foco, né, ambos, o BPF e o HACCP, produzir um alimento seguro, né? Esse é o fundamento deles, né, para os dois sistemas, né? É até interessante que às vezes a gente fala como é que é o sistema APPCC, como é que é o plano APPCC, né? E às vezes o pessoal vai falando, mas por quê, né? São duas coisas diferentes? Então, o sistema é exatamente a operação, é todo o processo operacional. E o plano é o documento descrito, né? Tá, todas as planilhas, o registro, as fluxograma. etapas, né? Fluxograma, legal, Alice, legal. Eu acho que cabe aí também exemplificar, né? Quando você vai começar a ver os perigos e os riscos que você falou que são os biológicos e químicos e físicos, a gente dá um exemplo, né?
Sim, sim. Vamos lá, vai. Um exemplo químico, né? Eu lavei o equipamento e eu não enxaguei. Né? Então eu deixei resíduo de detergente lá dentro. É um problema químico, né? Sim. Vamos pegar um exemplo físico, né? Ou veio na matéria-prima alguma coisa que não deveria estar lá, Ou da própria máquina. ou um Então, por pedaço exemplo, da máquina. porque, por exemplo, se tem, vamos pôr um parafuso, por que que é importante, né? Daqui a pouco a gente vai listar que nós temos 7 princípios aí para poder conversar. Mas por que que é importante ter ali um monitoramento, ficar verificando ali a máquina? Porque a matéria estranha, ela não necessariamente ela vem direto com o produto, mas ela pode ser um parafuso que caiu da máquina, né? Uma peça que está ali na vibração, às vezes tem uma máquina que tem muita vibração e solta esse parafuso e ele cai ali no produto. Então, é uma Ok. contaminação física que não necessariamente veio de fora, entendeu? Tá ali, presente. E o biológico, o biológico ele é o mais difícil, eu acho, de a gente detectar, né? Porque você precisa de uma análise e tudo, né? Mas pode ser proveniente da higienização das mãos, pode ser proveniente de higienização de embalagem, pode ser proveniente de falha na higienização do equipamento, né? O microbiológico eu acho que é o mais difícil de ser tratado e controlado, né? E na verdade também, o que a gente via na empresa também, os pallets, né? Você ter o pessoal da limpeza para molhar e lavar e essa madeira absorver e criar bolores ali, né? Também é uma coisa, parece simples, mas pode afetar todo o produto, a segurança do alimento. E principalmente se o produto, a matéria-prima, ela não está bem embalada, né? Por exemplo, quando você tem a sua matéria-prima num saco de ráfia, que nós sabemos que ele já é furado, né? Ele tem um monte de poros, né? E se você tem um bolor no pallet, automaticamente esse bolor vai entrar dentro do produto. E pode até ser que passe pelo sistema e ninguém veja. Dependendo de, se ele não tiver visualmente, né, perceptível, vai embora e vai para o consumidor. Né? E é isso que o dono, né, não quer. O dono não quer ter a sua marca aí comprometida. Por isso que o APPCC é importante. Né? Porque ele quer que o produto dele chegue na casa do consumidor de maneira segura, que o consumidor confie que está trabalhando ali com nenhum tipo de contaminação. Então, por isso que numa indústria, quando se implanta o APPCC, o resultado sempre é o lucro também, né? Além da saúde do consumidor, o lucro a vantagem, né? Que essa empresa ela traz aí para o mercado. Sim, com certeza. Às vezes, eu vejo que no Brasil, a gente vê que muitas empresas não têm, né, o APPCC. Então, como esse item ele não é cobrado pelos órgãos fiscalizadores, né, o APPCC, muitas indústrias de alimento não têm. Né? Eles se dedicam no BPF, né, e o APPCC não é tão divulgado. Muitas empresas que a gente visita, você não encontra esse documento. Às vezes, se é uma empresa que exporta, né? Ou tem uma grande rede como cliente, aí até tem marca própria, exatamente, né? Isso é cobrado, né? Do fornecedor. Aí o fornecedor tem que preparar esse documento, né? E implantar ele na fábrica, né? Entendeu? Mas você falou um pouquinho aí que nós vamos conversar sobre sistema e implantação. Falando um pouquinho de sistema, nós sabemos que temos 7 princípios. O primeiro dele é a avaliação de risco. Como que nós fazemos esse tipo de avaliação de risco para fazer essa tratativa aí de iniciar, dar o start ali no APPCC? Eu colocaria como ponto principal o próprio atendimento ao consumidor, as não conformidades que chegam para a empresa, ou através de clientes, ou através de consumidor, né? Que vai apontar uma não conformidade ocorrida num produto. Então, esses dados nos ajudam a começar a ver os problemas ou os pontos que a gente tem como crítico e que tem que fazer esse controle. Se o consumidor ou o cliente está reclamando, é porque tem falha no processo. Né? Então, o primeiro item é identificar,
né, o primeiro item do plano PPCC, do sistema PPCC, é você identificar os perigos que você tem no processo. Sim. Né? E eu lembro também que a gente colocava o fluxograma, né? Então tem muita empresa que nem tem o fluxograma do seu processo, né? E dividir também em fluxogramas para ficar mais fácil de você achar esses pontos, né? Que nem a Alice comentou que às vezes vem do cliente ou vem do próprio consumidor. Quando você tem seu fluxograma bem montado, quando você tem a parte descritiva, né, bem detalhada, né, uma reclamação que vem de fora, praticamente você já sabe onde foi a falha. Aí você já vai lá e atua e faz a correção necessária. Né? Quando você não tem isso daí, você tem que ficar procurando. E ficar procurando é difícil. Então, por isso que é melhor trabalhar com a preventiva, né? Que é o segundo ponto, que é a determinação do PCC. Lembrando que PCC aqui, nesse caso, é o ponto crítico de controle. Ou seja, né, todo o processo que tem ali no meu invase, no meu empacotamento, eu tenho que determinar onde pode ter um ponto crítico para mim poder fazer a tratativa dele ou identificar ele dessa forma, né? E lógico, sempre a gente vai procurar o quê? Químico, físico e biológico. Cada etapa, né? Quando você detalha o seu fluxograma, cada etapa do processo, você checa esses três riscos, né? Uhum. Ok? E às vezes você não tem, se você não tem como controlar o risco dentro da tua planta, você tem que voltar atrás do teu fornecedor e ver se ele te garante. Uhum. A gente discutindo sobre peneira de 2 milímetros, né? Para um produto em floco é muito difícil de você conseguir trabalhar uma peneira de 2 milímetros, né? E aí como tratar isso daí? Nós vamos buscar formas de uma ferramenta que possa controlar isso, ou nós vamos solicitar isso para o fornecedor, como o Luiz comentou. Porque se ele está montando e é um produto que ele elabora, talvez na elaboração ele consiga fazer esse processo, né? Sim. Agora, num produto como um orégano, que é flocos, como que a gente evitaria isso? Aí tem que ver como é que é o sistema de beneficiamento, né, do Exatamente. teu fornecedor. O seu fornecedor faz beneficiamento? Né? Vamos olhar a cadeia agora, né? Uhum. Será que ele tem alguma ferramenta lá atrás que ele está olhando o que você precisa? A parte química, física, biológica lá no processo dele. E aí você adota que a matéria-prima que está chegando, pela garantia do teu fornecedor, está ok. Né? Você também tem que analisar, fazer uma análise crítica do teu fornecedor, para verificar se ele está apto para te atender, né? Não deixa de ser uma identificação de risco, na verdade, não. Exatamente. E aí, aquilo que não consegue, que você falou, aquilo que eu não consigo, eu vou atrás do meu fornecedor. Mas mas tem situações em que eu tenho que estabelecer um limite crítico, que é o terceiro ponto. Né? Então, até onde eu posso ir com esse PCC, né? Será que eu posso trabalhar até determinado ponto, né? Que é o terceiro ponto, que é o limite crítico, que a gente tem que estudar também. Vamos entender esse limite crítico, né? Eu tenho o limite operacional e eu tenho o limite crítico. O limite crítico, eu posso dizer assim, se o produto ultrapassar o meu limite crítico, eu tenho que parar a linha. Dá um exemplo pra gente, pra ficar mais fácil. Eita, agora eu tô em xeque, né? E eu tenho o limite operacional. Mas vamos lá, vamos pegar umidade na farinha de rosca, ok? Então, o meu limite operacional era 10, correto? Então, eu queria que o produto saísse com 10% de umidade. Isso é o que eu quero. O meu limite operacional é entre 9 e 11, ok? E o meu limite crítico é 12. Por que 12 é o crítico? Porque se tiver acima de 12, ela começa a estragar. A embolorar. A embolorar. Então, o meu limite crítico é 12. E meu limite operacional é 11. Até 11 está dentro do operacional. Eu posso liberar e vou pedir para a máquina. Tá no 11. Aumenta o calor aí para secar mais. Eu preciso de reduzir essa umidade, né? Agora, quando tá no 12, você tem que falar, para a máquina e separa a última tonelada aí que eu vou ter que avaliar para ver se nós vamos reprocessar ou não. Uhum. E isso é perda. Né? Quando você pega um produto na linha
e você tem que reprocessar, é perda de dinheiro. Você perde produto, você perde embalagem, você perde mão de obra e muitas vezes você não enxerga. Por isso que é importante instalar o APPCC na indústria. E nós estamos aqui para fazer isso. Agora nós vamos entrar com o item 4, que é estabelecer o procedimento de monitoramento. Isso, monitoramento, né? Como que a gente pode estar fazendo isso? A gente tem que verificar se realmente está acontecendo ali durante todo o processo de produção. Então, o Luiz deu o exemplo aí da farinha de rosca. Então, precisa alguém da qualidade estar indo lá, tirar a umidade o tempo todo, monitorando se está dentro do limite estabelecido, se saiu ou não, porque se sair, é perda também, né, Luiz? Não, tá fora de controle. Se você determinou que um ponto do seu processo é crítico e você não vai lá checar se ele está dentro, então tá fora de controle. O monitoramento traz isso para nós, né? Eu tô indo lá e estou verificando. Se a gente falou da farinha de rosca, que era a umidade, mas a Raquel também comentou de peças, né? Parafuso. Um pouquinho, você fala, parafuso, né? Será que quando eu desmonto a máquina para higienização e depois eu monto novamente, não tem pontos importantes que eu tenho que checar? Se não está faltando nada? Principalmente depois que foi estabelecido e que foi determinado ali qual que é o ponto crítico de controle que deve ser monitorado. Isso principalmente se você tem turnos diferentes, né? O primeiro turno é um operador, o segundo turno é o outro. E se eu não checar, eu não estou sabendo, né? O que o outro fez. Vamos falar o que eu sempre ouvia? Uhum. Sumiu, mas subiu no turno da noite. Aí se você tava à noite, o pessoal fala, não, sumiu, mas sumiu no turno da tarde. É não, verdade. Sumiu, mas sumiu no turno da manhã. Sempre sumiu no turno anterior ou no turno, não é isso? Exatamente. E quando você tem o monitoramento implantado, a troca do turno é a hora que eu tenho que checar. Exatamente. Né? Na hora que eu desmonto a monitoramento. máquina, na hora que eu monto a máquina, é um momento. Mas e na troca do turno? Na troca do turno eu vou lá olhar de novo para ver se está tudo lá. Né? Exatamente. E quando eu chego? Quando eu chego, eu olho também? Precisa. Então, lógico, a gente dá uma deixa aqui, né? Dá algumas dicas, mas, por exemplo, se está no relatório ali de máquina, o operador já sabe que ele tem que verificar aqueles pontos. Sim. Aí entra também a verificação. Nesse caso, o operador, ele Monitora. Mas tem que ter alguém verificando. Tem que ter. E esse não pode ser amiguinho. É. Né? Não pode ser amiguinho. Isso. Não, pode não. ser amigo, pode abraçar, mas cada um tem que fazer o seu serviço, porque cada um vai responder por si. Exatamente. Né? Eu lembro que a qualidade, quando ela ia verificar, e às vezes tinha um operador muito, né, querido, achegado, aí o da qualidade abraçava e falava, vem aqui, eu amo você, tá? Mas eu vou anotar que você não fez aqui o monitoramento. Você não monitorou, não. Por quê? Porque isso envolve vidas. Né? APPCC, segurança do alimento. O consumidor tem que consumir um alimento seguro. Não pode fazer mal para a vida dele. Então, é por isso que não deve ter, né? Eu vou passar um pano, eu vou deixar dessa forma. Não, todo mundo tem que ser ali monitorado, controlado, e é para corrigir. Não é para acusar, né? Não. Às vezes, no chão de fábrica, né? Não sei se é uma cultura brasileira, o que é, né? Mas o pessoal fala, né? Quem foi? Quem foi que errou? Quem foi que errou que eu vou mandar pra forca ou pro facão, né? Foi todo mundo. Foi todo mundo que errou, né? E o interessante, eu acho, quando a gente fala de PPF, do plano APPCC, né? Que a gente está protegendo o consumidor, né? Eu tenho o costume de, quando eu dou treinamento de qualquer um desses itens, falar assim, você consome o produto que você fabrica? Né? Se a pessoa ficar em dúvida, eu também fico. Não é? Agora, quando a pessoa pega e fala, não, eu consumo, eu fabrico e eu consumo. Então você sabe que é bem feito, né? Verdade. Então esse é um ponto importante, né? A gente saber que esses produtos alimentícios, eles vão para o meu filho,
para minha filha, para minha esposa, para os meus pais, meus avós. E nós vamos divulgando para outras pessoas. Sim. Né? Foi semana passada, nós estivemos visitando uma indústria e eu cheguei na minha casa falei assim, olha, eu consumo daquela empresa, porque a gente vê como que eles lidam com boas práticas de fabricação, como eles têm o cuidado ali com o alimento. Então, isso não fica só para você divulga para outros também. Então, aquele empreendedor que está preocupado em questão de qualidade, em questão de alimento seguro, ele tem que instalar ali o APPCC, né, na indústria dele. E eu acho que o que é importante também é a gente citar a importância que esse plano tem. Porque a partir do momento que você introduz o APPCC, você tem confiança no seu produto, você consegue buscar a causa raiz de cada não conformidade e você consegue trazer soluções para o seu processo. Então, essa segurança é através desse plano APPCC. É por isso que a gente pede e informa o quanto é importante introduzir um plano APPCC dentro de uma empresa. E outra vantagem de ter o APPCC também é relacionado ali o profissional que tem que argumentar que ele precisa conversar ali com o consumidor que teve ali uma falha, uma situação. Então, com o APPCC implantado, ele tem mais segurança de dizer que foi uma situação pontual, que não foi proposital, e realmente o consumidor ele acaba comprando novamente da marca, porque ele confia, né, que é um alimento seguro ali para ele, que foi realmente uma situação pontual. E isso a gente fazia como profissional, né? Buscar a causa raiz, buscar um plano de ação e ver que a gente sanou o problema. Não tem coisa melhor do que a gente poder confiar realmente nisso e trabalhar profissionalmente satisfeito da missão cumprida, não é, Raquel? Verdade. E essas reclamações, a tendência é reduzir. Cada vez que aparece um caso, você vai lá e cuida dele. Uhum. Automaticamente você elimina aquilo lá. Então ele não reincide, né? E o seu processo fica mais seguro ainda. Sim. Então o plano, o BPF, o plano APPCC, né? Eles têm que evoluir. Né? Tanto é que uma não conformidade gera uma correção no BPF. Uma não conformidade gera uma alteração no HACCP, né? Para que ele evolua. Isso. Né? O sistema, cada vez a empresa fique mais segura. Né? Quando recebe a não conformidade é tratado, faz a tratativa das ações corretivas, que é mais um dos pontos, né, que nós estamos conversando aqui. Agora, o 7º ponto é sobre a documentação e registro. Não adianta fazer tudo isso e não documentar, e não registrar, deixar ali anotado. Fez o monitoramento? Fez. Que hora que foi feito? Né? E anotar, deixar tudo registrado. Verificou. Quem verificou? O quadradinho. Ai, tiraram o quadradinho. Eu parei de registrar. Vocês lembram disso? Lembram dessa história? Lembro. Existia um formulário e o formulário tinha lá o quadradinho que ele colocava o ok ou não. Aí tirou o quadradinho porque mexeu na formatação do documento, mas a pergunta ainda estava lá. Aí ele parou de registrar porque tirou o quadradinho, achei que não precisava. Se tirou o quadradinho, não tem onde fazer o X. Onde que eu vou colocar o X? Então é importante a elaboração do documento, né? E a RAW está aí para isso também. Trabalhamos com elaboração de documentos, checklist, formulário, aquilo que precisar, né? De uma maneira legível, fácil, né? Treinar o colaborador para que ele faça ali os registros da maneira correta, certinho, né? Para saber que está tudo em ordem. E não é caro. Na verdade, quando você implementa essas ferramentas da qualidade, você reduz os custos de produto, as perdas no processo, né? E eu até me atrevo a dizer que o que você econnomiza, paga. A implantação desses dois sistemas. Paga a dor de cabeça também. Nós estávamos falando ali de consumidor, porque às vezes é uma instalação de uma peneira. Né? Uma simples peneira no lugar certo. Exatamente, já é um investimento que vai trazer resultado.
E às vezes o que acontece também nas empresas, que você monta o BPF, né? O plano, né, de BPF, e você fala, não, agora eu já fiz tudo. E o APPCC, ele vem para olhar o BPF e verificar se ele está ok ou se tem falhas. Né? Ele é um check do check. Né? Mas ele vai lá e começa a encontrar lacunas. Ó, esse BPF, esse PPR aqui não foi bem implementado. Eu tenho que mudar o PPR ou ele vai ser um ponto crítico? A árvore decisória que vai dizer para nós, né? Mas você revisa, então você está dando um check no BPF que você implantou, né? Então um ajuda o outro, e nós sabemos que quanto melhor o BPF estiver implementado, menos eu vou trabalhar no APPCC, correto? E o inverso também é verdade. Quanto mais falhas eu tiver de BPF, mais pontos críticos eu vou ter no APPCC, né? E a vida nos ensinou isso já, né? Por isso que a base é o BPF, as boas práticas de fabricação, que a gente já comentou no outro vídeo, né? Mas que existem aqueles pontos que é a base. Você não vai construir uma casa na areia, você não vai estar com uma base sólida. A mesma coisa é o plano APPCC. Para ele ser bem implantado, eu preciso ter uma base muito sólida, que é o BPF. Mas é vantagem para um empreendedor, para um dono de uma indústria, ter o APPCC instalado? Qual a vantagem? O que ele ganha com isso? A primeira coisa que eu acho que ele ganha, ele vai conhecer melhor o processo dele. Porque quando você monta os seus fluxogramas, quando você avalia o produto andando dentro da empresa, da hora que ele chega, matéria-prima, embalagem, tudo, às vezes a gente fala, mas e Durex? Não, Durex entra também. E a caixa de papelão? Também. Né? Você começa a enxergar o teu produto andando dentro da fábrica e em que momento ele está frágil. E naquele momento que você vê que ele está frágil, é a hora que você vai fazer as correções. Seja de BPF ou de APPCC. Mas você vai fazer cirurgicamente a correção que precisa. Né? Que às vezes você gasta horrores. Eu quero colocar um soprador automático para tirar a caixa quando está vazia. Né? Aí você gasta lá milhares e milhares. Um ventilador que é o suficiente. Não é verdade? Então, quando você coloca a ferramenta certa no lugar certo, e às vezes as ferramentas são pessoas, né? Às vezes mas são sem pessoas. falar a questão de vendas, né? Quando depois que nós implantamos o APPCC, a exportação na antiga indústria que nós trabalhávamos começou, né, a vender para fora, né? Já tinha, mas ampliou, porque tem o selo ali, né, de qualidade, o selo de garantia. Então a parte comercial, né? Alguém que quer fazer uma marca própria também, né? Se tem um APPCC instalado, é vantajoso também. Então, aquele empresário, né, que é dono de uma indústria, que queira implantar o APPCC na sua indústria, ele vai ganhar financeiramente também com isso, porque ele no mercado ele vai ser um diferencial. Sim, concordo. E falando que aumenta, né, eu lembro que o primeiro plano que nós montamos tinham 7 fluxogramas, né, e nós falamos de 600 páginas, né, do plano APPCC. O último que eu me recordo, nós já estávamos nas 300 páginas, né? Então o BPF vai evoluindo e o plano APPCC vai reduzindo, né? Então é a evolução do sistema, né? Na planta, ok? Seja de BPF, seja de APPCC, que eles estão juntos, são parceirinhos ali, né? Ok. E a parte só do relatório de não conformidade, que também é aplicado nesse APPCC, a gente pode numa outra poder comentar mais detalhadamente como que funciona, né, Luiz, que também faz parte. Muita gente tem dúvidas sobre isso, Alice. Exatamente. Como preencher o relatório de não conformidade, como chegar na causa raiz. Legal, bacana. Deixa eu mandar um recado pro pessoal que tá aí. Você tem essas dúvidas que elas estão falando? Deixa nos comentários as suas dúvidas, que vai dar novos temas pra gente trazer aqui para vocês. A nossa intenção é auxiliar, né, a todas as indústrias, a todos os profissionais que nós temos aí nesse Brasil, né? Ok? É isso aí.
esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que tenham gostado. E o próximo, vamos trazer o tema aí, RNC, Relatório de Não Conformidade. Como fazer essa tratativa? Obrigada.